Oração do profeta Abacuque sobre a formação de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto muito alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no curso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tu dá uma glória a Deus. Toma o teu assento. Glória a Deus. Preste alguns minutos a sua atenção. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a nossa vida. Abacuque é um profeta que vai profetizar no período de 612 a.C., no mesmo período bíblico ali de Naum e Sofonias. E o momento que Abacuque está vivenciando com o povo de Israel é um momento bem crítico, um momento bem difícil. Abacuque está vivenciando um período de crise espiritual, um momento de crise moral e crise política. O povo está desvirtuado, o povo está longe de Deus, o povo abandonou o Senhor e os princípios de Deus. E quem está nesse período interbíblico crescendo? O povo babilônico, junto com o seu rei Nabucodonosor. Eles vão devastar o povo da Síria e, ganhando uma guerra contra os sírios, vai botar um medo tão grande em Abacuque, porque Abacuque está enxergando que o inimigo está se aproximando. Mas só quem não está com a visão já aguçada como Abacuque, está tudo normal. Mas Abacuque está ganhando, está vendo que a Babilônia está ganhando terreno. É por isso que ele inicia seu capítulo 1 do seu livro, dizendo: sentença revelada ao profeta Abacuque, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Abacuque está vendo que o povo está ganhando, o inimigo está ganhando campo, o inimigo está avançando, e ele percebe que se o inimigo continuar galgando em passos largos, vai chegar dentro de Israel. E o que Abacuque está pensando é como o povo suportaria, ou como o povo vivenciaria, se o inimigo chegasse para devastar o povo. Você percebe que o próprio Jeremias vai profetizar que por causa do abandono de Deus do povo para com Deus, Deus vai entregar na mão do seu inimigo, do povo da Babilônia. Deus já estava saturado com o que o povo estava vivenciando. E Deus sabia que para que o povo voltasse para ele precisaria apertar um pouquinho. Deus precisaria deixar o povo passar por momentos difíceis, para o povo se voltar-se para Deus. Mas só que Abacuque, ele sabe que quando Deus aperta, Deus não aperta uma dúzia, Deus não aperta 20, Deus trata da nação toda. Então Abacuque não quer vivenciar ou sofrer esse momento junto com o povo. E ele vai interceder, ele vai começar a clamar a Deus para que Deus tire o povo, ou melhor, tire ele e o seu povo dessa ira divina de Deus. E ele começa a clamar: Senhor, até quando gritarei eu violência,
e tu não me escutarás. Ou na tradução que eu tenho, não salvarás. Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? Até quando eu vou interceder e nada vai acontecer? Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor vire o cenário. Eu preciso que o Senhor mude o cativeiro. Essa é a oração de Abacuque. Mas parece que enquanto Abacuque grita, enquanto Abacuque ora, enquanto Abacuque intercede, Deus está calado. É isso que mexe com muito crente. É isso que mexe com muitos servos de Deus. Quando você clama, quando você ora, e Deus se cala. Quando você clama, quando você ora e Deus não responde. Quando você clama, quando você ora e parece que Deus não te ouve. Abacuque parece que está meio desesperado aqui porque ele não ouve a voz de Deus. Mas Deus é aquele momento, ele te ouve primeiro. E quando você acaba de falar, quando você acaba de derramar o que tu tem para derramar diante dele, ele libera para você o que tem para liberar. Aí quando você para de falar, quando você para de orar e está disposto a ouvir o que Deus tem para te falar, aí Deus começa a verbalizar para você. Quando Abacuque, ele entende que por ali acabou a oração, que ele parou de orar, que agora é tempo de ouvir a Deus, no capítulo 2, verso 1, Abacuque vai dizer: por-me-ei eu na torre de vigília, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque está dizendo: até aqui eu falei, até aqui eu clamei, agora eu vou me calar para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Oh, glória a Deus! Tem momentos que a gente só quer falar, orar, mas Deus está esperando você se calar para Ele falar o que tem para te falar. É tempo de ouvir o clamor que subiu ao céu. Agora Deus vai te responder. Abacuque está dizendo: me coloquei na torre de vigia, e agora ouvirei o que Deus tem para me falar. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está entendendo a oração, mas Deus está ouvindo. Deus está entendendo a tua oração, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus sabe do que você precisa, mas é tempo de ouvir. E o problema é, você quer ouvir um dia, e uma hora, em 10 minutos, mas só que Deus responde no tempo dele. E a pergunta é: tu está disposto a esperar o tempo da resposta de Deus chegar? Tu está disposto a esperar o tempo da resposta de Deus chegar? Porque no teu tempo é oração fast food. Orei e Deus respondeu. Mas o tempo de Deus é no momento certo, é na hora certa. Abacuque está dizendo: eu vou esperar Deus me responder, mas não vou esperar de qualquer jeito. Isso aqui é lindo. Eu vou esperar Deus me responder, mas não vou esperar de qualquer jeito. Ele vai dizer: por-me-ei na minha torre de vigia, e me colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque está dizendo: eu não quero nenhuma resposta, eu quero que Deus responda ao que eu estou clamando. Mas para isso, eu vou me colocar na torre de vigia. Às vezes a gente ora e não vigia.
Ora e não coloca-se na posição, na fortaleza. Mas Abacuque está dizendo: me colocar-me-ei na torre de vigia, eu ficarei na fortaleza. A problemática é essa, que a gente não quer esperar a resposta de Deus, e quando espera de qualquer maneira, e quando espera de qualquer maneira, o diabo vem, te dá uma rasteira, te joga de novo no charco de lodo. Mas eu vim pregar aqui para crente que vai se pôr na torre de vigia nessa manhã, esperar a resposta do céu chegar, porque quando Deus responder, Ele vai responder algo que vai mudar a tua vida. Olha o que é que Ele vai dizer, capítulo 2, verso 4. Olha Deus começando a responder: eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, porém o justo viverá pela fé. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou enxergando tudo que está acontecendo, eu estou contemplando tudo que está acontecendo, eu estou vendo todo o cenário de crise, de guerra, de dor. Eu estou vivenciando tudo que eu estou vendo, tudo que tu está vivenciando. Mas entenda de uma coisa: o justo que espera em Deus vai ver o que eu vou fazer. Deus está dizendo: eu não vou deixar do jeito que está, eu não vou deixar da maneira que está. O justo vai contemplar, o justo vai ver quando Deus se levantar do trono para agir, quando Deus se levantar do trono para movimentar o céu e a terra ao teu favor. Deus está contemplando o que tu está passando, o que tu está vivendo. Se prepara, é uma manhã que Deus está se levantando do trono para agir ao teu favor, para agir na tua casa, para agir na tua família. Ei, espera em Deus, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai se levantar do trono ao teu favor. Mas só que no cenário de dor, de guerra, no período de crise, você tem que entender que é tempo de esperar Deus agir. Eu sei que é difícil, no tempo de guerra, Josué, no tempo de dor, esperar uma resposta de Deus não sendo no tempo que nós esperamos, não sendo no momento que nós esperamos. Isso dói, isso fere. Mas só que Abacuque está dizendo: o justo viverá pela. Então fé é esperar em Deus. Abacuque está dizendo: aquele que vai ter fé vai ver o que eu vou fazer ao teu favor, vai ver o que eu vou fazer na tua vida, vai ver o que eu vou fazer na tua casa, vai ver o que eu vou fazer na tua saúde, vai ver o que eu vou fazer nas tuas finanças, vai ver o que eu vou fazer pela tua petição, vai ver o que eu vou fazer no teu casamento. O justo que acredita espera a mão de Deus mexer no tabuleiro, e quando Deus mexe no tabuleiro, eu nunca vi Deus perder. Deus só joga para ganhar checkmate. Deus, Ele é especialista em confundir o teu inimigo no cenário de guerra. Deus é especialista em confundir o teu inimigo no cenário de dor. Deus é especialista em confundir o teu inimigo no cenário de luta. Deus é especialista em confundir o teu inimigo no cenário desfavorável. Eu vim nessa manhã com uma palavra para nossa vida. Deus vai entrar nesse cenário que todo mundo acha que não tem jeito, para confundir o teu inimigo e mostrar que Ele é Deus na tua vida. Acredita?
Quando Deus responde a Abacuque, capítulo 2, capítulo de resposta, porque no capítulo 1 é o capítulo de queixo, no capítulo 2 é o capítulo de ouvir a Deus, mas no capítulo 3 é o capítulo de celebrar. Isso daqui que é lindo, porque eles estão celebrando sem ver ainda acontecer o que Deus prometeu. Há uma celebração, há um cântico antes que o cenário vire. Porque quem acredita que quando Deus fala, Deus faz, já começa a celebrar. Traduzindo aqui, aplicando pra gente, quem acredita que Deus age, já começa a dar culto de ação de graça antes, já começa a preparar a festa antes, porque se Deus se levantou do trono para falar, já sabe que Deus vai agir. Então Abacuque já começa a preparar o cenário. No capítulo 3 ele já começa: tem ouvido, Senhor, as suas declarações. Senhor, eu estava aqui quieto e eu vi quando o Senhor desceu no meu quarto, eu vi quando o Senhor desceu naquela oração na igreja, eu vi quando o Senhor desceu lá no monte, quando eu estava buscando, eu vi quando o Senhor usou o profeta, eu vi quando o Senhor usou o pregador, eu vi quando o Senhor usou o cantor. Eu tenho ouvido as suas declarações, Senhor, e me sinto muito alarmado. Oh Jesus, olha o que ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele não está pedindo bens materiais, ele não está preocupado com ele está preocupado com o seu povo. Ele está dizendo: ouvi as tuas declarações, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifique-te ou a confirme. Abacuque está dizendo: Senhor, eu tenho ouvido. E avivamento começa quando nós ouvimos a voz de Deus. Vou falar de novo para tu pegar isso. Avivamento começa quando ouvimos a voz de Deus. E a voz de Deus não vem só pelo profeta, não vem só pelo pregador, não vem só pelo pastor. Às vezes Deus quer usar o pequenino do teu lado e tu não está ouvindo. Mas só que quem para ouvir Deus, sobe na torre de vigia, ele entende que quando Deus fala, é tempo de celebrar. Abacuque está dizendo: tenho ouvido as suas declarações, ouvi a tua palavra, Senhor. Eu tenho ouvido o que o Senhor tem declarado. E Abacuque quer avivamento, mas avivamento só acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. Pergunta é: a quem você está ouvindo nessa manhã? A quem você tem dado ouvido nessa manhã? A quem você tem deitado o seu ouvido para ouvir nessa manhã? Entende isso aqui? Deus procura um coração aquebrantado nessa manhã, porque um coração aquebrantado é terreno para avivamento. Pegou isso aqui? O coração aquebrantado é terreno para avivamento. Deus não aviva coração soberbo. Deus não aviva coração altivo. Deus não aviva coração eu sei, eu faço, eu aconteço. Deus aviva coração que está quebrantado. Coração aquebrantado é terreno para avivamento do céu. Pegou isso aí? Eu falo de novo para você gravar no tábua do teu coração. Coração aquebrantado é terreno para avivamento do céu. Deus vai avivar a tua vida, a tua casa nessa manhã. É por causa do teu coração aquebrantado, é por causa do teu coração derramado no altar, é por causa das suas queixas. O coração aquebrantado é terreno para o avivamento de Deus na tua vida.
Avivamento é uma obra de Deus. Avivamento não é uma obra da terra. Avivamento não é um terreno, não é o movimento dos homens. Avivamento é o movimento dos céus. É uma obra de Deus. Abacuque nunca disse: eu vou promover um avivamento, eu vou produzir um avivamento. Abacuque está dizendo: Senhor, para mudar o cenário do povo, só o Senhor. Para mudar o que está acontecendo, só o Senhor. Aviva, ó Senhor. A obra não é minha, a obra é tua. A tua obra. Aviva, ó Senhor. O povo não é meu, o povo é teu. Aviva, ó Senhor. Avivamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque não adianta eu pular aqui, marchar, falar em língua dizendo que eu estou sendo um avivado. Porque o avivamento não é dons, é mudanças de caráter, atitude, personalidade. Quando Deus entra com avivamento, eu mudo a minha forma de agir. Se eu xingava, não xingo mais. Se eu fumava escondido, não fumo mais. Se eu bebo sem o pastor ver só um negocinho, eu não bebo mais. Se eu me comportava longe dos irmãos da igreja de um jeito, não me comporto mais. Porque o avivamento não muda de fora para dentro. Tem gente, Diácono Lucas, mudado de fora, usa veste de crente, anda como crente, fala como crente, mas não age como crente. Hoje é domingo dos avivados. Será que tu é avivado na veste ou tu é avivado na atitude? Porque avivamento muda de fora para dentro. Porque quando vai refletir fora, já é algo que Deus mudou dentro. Abacuque está dizendo: Senhor, não adianta mudar a veste do povo, tem que mudar a atitude. O povo tem que se voltar para ti, e se voltar para Deus é um coração aquebrantado. Abacuque está dizendo: trabalha de dentro para fora, muda esse povo. Porque mandar o pastor falar: ó, a partir de hoje é todo mundo andando assim, 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 tu vai mudar de fora, vai botar a veste que tá mandando, mas por dentro só quem pode mudar é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então quando Abacuque clama o avivamento, é mudança interior. Muda por fora, muda por fora, mas muda primeiro por dentro. Muda por fora, mas muda primeiro por dentro. Sabe por quê? O avivamento não é buscado. O avivamento não é produzido. O avivamento é buscado. Entenda isso aqui. Eu não produzo avivamento, eu busco avivamento. Eu não produzo avivamento, eu busco avivamento. O que é isso, pastor? Porque produzir avivamento, a gente produz um movimento aqui. Todo mundo pula, Susana, todo mundo roda, todo mundo sapateia, mas quando chega em casa ataca as mesmas atitudes. Avivamento não é produzido, avivamento é buscado. Busque pelo avivamento, jejue para Deus te avivar, jejue para Deus te mudar, jejue, porque não é produzido, é buscado avivamento. Quando a gente busca por um avivamento real, Deus muda de dentro para fora. Deus muda a minha vida, a tua vida. Porque o avivamento
Eu não sei vocês, eu já conheci, já passei também. Porque a gente só prega aquilo que já passou. Aqui dentro, pregar, pular, entregar, rodar. Mas quando chega em casa, sente a frieza espiritual. Aqui dentro, o ministério de louvor louva, todo mundo adorando, aí você vai junto, adora. Mas quando chega em casa, a frieza espiritual. Mas o avivamento não. Quando o avivamento chega na tua vida, o frio espiritual desaparece. Que isso é? Quando o avivamento é buscado e não produzido. Porque hoje no Brasil se produz avivamento, mas Deus está clamando por uma geração que busca o avivamento. Há uma diferença, Jack Newry, em produzir e buscar. Em produzir e buscar. Porque às vezes produzir, na conotação de produzir, eu tenho uma fábrica que produz alguma coisa, é muito mais trabalhoso do que ir buscar aquilo que se produziram. Mas na conotação do céu é diferente. Quando você produz é muito mais fácil do que buscar. Porque busca-se por um tempo. Tem que esperar o tempo, o momento daquele que pode gerar um avivamento na tua vida, daquele que pode gerar um avivamento na tua alma. Não é só buscar e desceu, é buscar e esperar Deus agir na tua vida. Busque pelo avivamento, porque avivamento ele nasce no coração de quem clama. E quando busca pelo avivamento, a frieza espiritual desaparece. A oração ganha intensidade. Pegou isso aqui? Porque eu não busco por um avivamento só sentado na cadeira. Eu busco por um avivamento quando eu estou em movimento. Eu nunca vi alguém buscar por um avivamento sentado. Senhora Sueli, 6 horas por mim. Chama a intercessão para orar por mim. Aí vai a intercessão, ora, a missionária Sueli faz um clamor. A igreja jejua, mas você continuou no mesmo estágio que estava. Porque avivamento não é produzido, ele é buscado. E quando avivamento é buscado, você vai para a oração, você vai para o jejum, você vai para a palavra. E quando você entra na oração, a oração ganha intensidade na tua vida. Porque eu entendo que quando eu preciso de um avivamento, uma mudança, eu busco com intensidade, eu busco com uma entrega diferenciada. O avivamento é a palavra voltada à autoridade. Quando eu busco avivamento, o avivamento vem com uma autoridade diferente. Entende isso aqui? A autoridade não é fazer como faz com os filhos. Eu gritei, Emanuel, não faz isso, para ele entender o respeito. Autoridade não, autoridade é diferente. Quando tu fala, todo mundo já enxerga Deus na tua vida. Autoridade não vem da terra, autoridade espiritual ela vem do céu, e só através do avivamento. Quando tu busca em oração com intensidade, a palavra volta a ter autoridade. Quando você busca o avivamento, suas vidas são transformadas de dentro para fora. O avivamento é diferente. No meio da crise, pode ser o início do mover de Deus, mesmo quando parece difícil. Entende isso aqui? No meio da crise, parece que não tem mais jeito. No meio da crise, parece que não tem o que fazer. Mesmo quando tudo parece que está difícil, Deus ainda pode agir ao teu favor.
mereciam glória melhor. Mesmo quando tudo parece estar difícil, a crise se instalou. É o maior momento da crise na minha vida. Eu clamei, parece que nada vai acontecer. Mesmo assim, Deus ainda pode agir ao teu favor. Deus não se limita. Entende isso aqui? Deus não se limita ao grau da crise. Deus não se limita ao grau da dificuldade. Deus não se limita ao grau do cenário. Deus age quando tem que agir. Que isso, pastor? Deus age quando tem que agir. Marta e Maria disse para o mensageiro: vai buscar Jesus, porque o amigo que ele tanto ama está enfermo. O cenário, o grau era de enfermidade, e ele foi buscar Jesus. O teu amigo que tu tanto ama, Lázaro, está enfermo, e suas irmãs mandou vir buscar. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Oh glória! Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O cenário era muito mais fácil quando Jesus foi acionado, mas Jesus não foi no tempo de Marta, Jesus não foi no tempo de Maria, porque avivamento não se produz, avivamento se busca. Quando Lázaro morreu, foi colocado dentro do sepulcro, Jesus chegou aonde colocaram ele. Senhor, ele está no sepulcro, já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus olha e diz: avivamento não é produzido, avivamento é buscado. Tirai a pedra, oh glória, tirai a pedra. Que é isso, pastor? Tirai a pedra, porque avivamento se busca. Quem tira a pedra é você, quem remove a pedra é você, mas quem derrama o avivamento é ele. Tirai a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus mostra que ele não se limita ao cenário. Jesus mostra que ele não se limita à crise. Jesus mostra que ele não se limita à enfermidade. Ele vai além da lógica humana, porque aonde Jesus está, há um avivamento verdadeiro, há um avivamento genuíno. Tirai a pedra. Mas isso que mexe comigo. Se você pesquisar, toda a pedra colocada no sepulcro, eles faziam um rego. E o que é rego? É uma vala, para que a pedra rodasse, tirasse a pedra e colocasse ela no lugar. Mas se soltar aquela pedra, ela volta. O que eles faziam? Colocavam uma estaca, prendendo de apoio. Quando Jesus diz: tirai a pedra, não é só tirar aquilo que é aparente. Aquilo, pastor Vanessa, que todo mundo vê, porque a pedra era bem visível. Tirai a pedra, todo mundo vai olhar para a pedra. Mas só que Jesus está dizendo: comece pelo aquilo que é pequeno. Só ouvir a glória do pastor. Tire aquilo que é pequeno, tira a estaca primeiro. Quer avivamento? Quer buscar pelo avivamento? Quer ver Deus avivar a tua vida? Começa tirando pelo aquilo que é pequeno. Tira a estaca para depois tirar a pedra. Tira a estaca para depois tirar a pedra. Tira as estacas para depois tirar a pedra. Sabe por que você não consegue remover as pedras da tua vida? Porque você não quer tirar a estaca. A estaca ninguém está vendo, mas é a estaca que está impossibilitando de Deus realizar o verdadeiro avivamento na tua vida. Tirai a estaca primeiro, para vivenciar um avivamento do céu. Tirai a estaca. Deixa eu correr. Eu vim com muita coisa, eu não vou conseguir pregar metade do que eu vim.
tirai a estaca. Porque o avivamento, mesmo quando parece tudo difícil, Deus pode agir. Deus pode agir. Assim como Deus agiu no cenário de Gideão, no meio da crise dos juízes, Deus levantou Gideão e iniciou um mover de vitória. O povo estava numa crise terrível e Deus levanta Gideão para mudar a história do povo. Juízes 6, 14 ao 16. Deus levanta Gideão no meio do povo com uma força tão terrível, porque mesmo a crise intensa, Deus ainda age ao teu favor. No meio da crise nacional, Deus usou Esther para livrar, para trazer livramento ao seu povo, porque quando o inimigo achou que venceu, Deus usou Esther como estratégia para livrar o teu povo das mãos do inimigo. Quando o cenário parece que te imprensou no canto e você está como rato acuado, não tem para onde sair, Deus sempre vai levantar alguém para te livrar desse cenário, porque Deus quer derramar um avivamento sobre a tua vida. Quando tudo parece difícil, Deus age ao teu favor. Tendo isso aqui, no meio da crise do exílio, que Deus usou Jeremias, dizendo: olha, vocês vão para o exílio babilônico, mas haverá uma restauração e uma renovação ao meu povo. E tendo isso aqui, Deus vai agir no teu cenário, porque Deus nunca vai te abandonar no meio dele. Deus vai agir no teu deserto, porque Deus nunca vai te abandonar no meio dele. Deus vai agir na tua queda, porque Ele nunca vai te abandonar no meio dela. Deus vai agir na tua dificuldade, porque Ele nunca vai te abandonar no meio dela. Mas para isso acontecer, tirai a estaca. Deus disse para ele: eu estou prometendo uma restauração e renovação no meu povo. Eu vou permitir Nabucodonosor passar como gafanhoto, mas eu não vou te abandonar no meio da Babilônia. E quem guarda isso no coração sabe que no tempo certo Deus age. Daniel está na janela orando, porque ele sabe que o tempo chegou. 70 anos se passaram, e há uma oração de Daniel para que Deus liberte o povo. Após a oração de Daniel, a Babilônia cai. Na oração de Daniel, o povo é liberado para voltar a Sião. O povo sobe, sabe por quê? Deus nunca te abandonou no meio do cenário. Deus nunca te abandonou no meio da crise. Porque avivamento não é produzido, avivamento é buscado. Quem busca avivamento não é abandonado por Deus. Quem busca avivamento não é largado por Deus. Quem busca avivamento, meu pastor, Deus nunca desampara. Deus permite entrar no cenário, mas Deus entra junto contigo. Deus permite entrar na cova, mas Deus entra junto contigo. Deus permite os leões estar dentro da cova, mas Deus estará contigo. Deus permite você entrar na fornalha, mas Deus estará contigo. Deus permite, como José, entrar na prisão, mas Deus estará contigo. Deus vai permitir o cenário, mas Deus nunca vai te deixar sozinho dentro dele. Deus permite, mas Deus estará contigo. Deus permite,
mas Deus estará contigo. Deus permite o vento vir. Deus permite o mar ficar revolto, porque no meio da crise intensa, no meio da mar da Galileia, Jesus acalma o vento, aleluia, acalma a tempestade, aleluia, e o vento se acessa, ele para todo o movimento que o inimigo estava fazendo. Parecia que o barco ia quebrar, parecia que o barco ia naufrágio, mas Deus revelou o seu poder no meio da crise. Cala-te, vento, acalma-te, mar. O cenário parecia que ia quebrar o barco, que ia tombar tudo, que não teria mais jeito, não teria como voltar ou chegar ao final, mas quando Deus age, Ele revela o teu poder no meio da crise. A Deus agindo aí. Sabe por que isso? Porque avivamento pode acontecer em tempos difíceis. Pastor Esterlei, todo mundo acha que avivamento só vai acontecer no tempo bom. Todo mundo acha que avivamento só vai acontecer quando tiver uma vigília, todo mundo aqui em oração, no culto de terça lotado, super lotado, tem que abrir as portas para o povo ficar do lado de fora assistindo. Mas não, avivamento também acontece em tempos difíceis, porque Deus nunca te abandonou no meio dele. Deus nunca nos deixou no meio dele. O texto que nós lemos, Abacuque não esperou por um tempo perfeito para clamar a Deus. Abacuque clamou a Deus em meio a um tempo de crise, em meio a um cenário de dor, em meio a um caos já instalado no meio do povo. Abacuque clamou a Deus. E quando Abacuque clama a Deus, ele vai falar para Deus. Isso mostra que Deus pode enviar avivamento no meio da crise. Quando ele clama a Deus e Deus responde, isso mostra que Deus pode enviar avivamento no meio da crise. Em tempos de escassez, em tempos difíceis, em tempo de perseguição, em tempo de dificuldade, Deus ainda pode mudar a tua vida. Deus ainda pode mudar a tua história. Abacuque clama a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, notifica-te. Na ira, lembra da tua misericórdia. Eu vou fechar aqui. Mas só que no capítulo 3, no verso 17, ele vai dizer isso aqui para Deus. Capítulo 3 de Abacuque, verso 17. Olha o que ele vai dizer. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minha, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Sabe o que está dizendo? Ainda que o cenário de dificuldade esteja instalado, todavia, ainda que tudo que eu clamei não chegue no tempo que eu quero, o louvor estará nos meus lábios, os cânticos estarão nos meus lábios. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da tua, da nossa salvação. Todavia nele, todavia eu me alegrarei nele.
Figueira representa uma vida frutífera. Sabe por quê? Abacuque está dizendo: ainda que a minha vida, ainda que o povo não seja frutífero, eu me alegrarei. Só Josué que pegou. Ainda que o povo não seja frutífero, não chegue naquilo que tem que chegar, eu me alegrarei. Ainda que o Senhor não faça o que tem que fazer no tempo que eu quero, eu me alegrarei. Ainda que o Senhor não produza fé, santidade, amor, obediência, boas obras neles, eu me alegrarei. Sabe por quê? A minha alegria não depende do irmão do lado. A minha alegria não depende do da direita, do da esquerda. A minha alegria não depende do pregador sacudir a casa. A minha alegria não depende do ministério de louvor vir cheio da glória. A minha alegria depende do Senhor. E se o Senhor está presente, eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Avivamento é isso. Independente do cenário que estamos vivendo, estamos alegres. Independente do que estamos vivenciando, estamos alegres. Independente se Deus fez ou não fez, estamos alegres. Eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha Abacuque está dizendo: se o Senhor não fizer no tempo que eu acho que tem que fazer, eu ainda vou me alegrar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eles não expõem os frutos que tem que expor para o Senhor, eu vou me alegrar. Isso daqui pega muito para a gente que é líder, porque a gente só se alegra quando alguém, os frutos é exposto, e a gente fica alegre. Mas a gente tem que se alegrar antes mesmo do fruto ser exposto, porque se Deus já disse que iria fazer, eu não tenho que esperar Ele fazer para mim se alegrar. Eu tenho que me alegrar antes dele fazer. Só a missionária Sueli que pegou. O problema é que a gente espera acontecer para se alegrar. Espera acontecer para dar o culto de ação de graça. Espera acontecer para celebrar a Deus. E não é esperar acontecer. É a mesma coisa. O pastor Estelei já contemplou o culto de ação de graça antes dele fazer o aniversário. Ele sabia se ia chegar até aquela data, porque amanhã só pertence a Deus. Mas só que eu já estou me alegrando do que vai acontecer lá na frente, antes de acontecer. É isso que Deus está dizendo, é isso que o Abacuque está dizendo. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os produtos da oliveira mentem. Sabe o que é produto da oliveira mentir? É você prensar azeitona e ela não produzir o que ela realmente tem que produzir, azeite. Entendeu não? Então ele está dizendo assim, ó: por mais que a azeitona seja imprensa e não revele o azeite que ela tem, eu me alegrarei. Tem gente que é assim, missionária Sueli, é prensada por Deus e não quer revelar o azeite que ela tem, não quer entrar no que Deus chamou. Mas se ainda não entrou, eu me alegrarei, porque eu sei que na hora certa tu vai vivenciar, tu vai entrar, tu vai viver o que Deus tem. Mas por isso Deus vai apertar a azeitona mais um pouco. Oh, meu Deus do céu, Deus vai imprensar ela mais um pouco, porque Deus vai extrair o azeite puro que há em você. Quando tiver oportunidade eu prego sobre a azeitona aqui.
3 tipos de prensa que há no azeite, na azeitona, para extrair 3 tipos de azeite. Entenda uma coisa: Deus vai prensar, e por mais que você não espila o azeite que Deus quer, Ele vai continuar prensando. Mas eu, como o Abacuque, pastor Mário como o Abacuque, missionária Sueli como o Abacuque, pastor Vandercy como o Abacuque, pastor Esterley como o Abacuque, o ministério como Abacuque, estaremos se alegrando, porque confiamos na palavra daquele que nos prometeu. Vai haver um avivamento, vai produzir o que o céu falou que tu vai produzir. Chegará um tempo que Deus fará da DEFAC algo extraordinário. A gente vivencia cultos aqui que parece um êxtase, mas não é. Deus ainda não te fez chegar no nível que tem para chegar. Deus vai nos levar em um nível muito diferente, mas por isso se alegre hoje para vivenciar o que Deus tem para nossa vida amanhã. Eu quero orar, fica de pé. Avivamento não é produzido, avivamento é buscado. Tem como ir, meu pastor? Enquanto o nosso pastor Vandercy vai deixar Deus usar aqui, busca o avivamento aí, vai. Porque ele não é produzido. Um Deus que não vai deixar. Busca o avivamento aí, vai. Fecha os teus olhos, não se liga quem está no teu lado, não conversa. Busca o avivamento, vai. Pede ele, é de dentro para fora. É de dentro para fora, Senhor. Faça hoje aqui em mim. Eu preciso ser moldado. Eu preciso ser mudado. Eu tenho um Deus. O verdadeiro avivamento não é apenas uma emoção. Ele é transformação de vida. Pede Deus aí. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Vai. A situação controla e deixa. Declara ele na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. Derrama
aviva a minha casa, mas começa por mim. Diga que aviva a minha igreja, mas começa por mim. Fala, Senhor, é por mim. Eu preciso ser avivado nessa manhã. Eu preciso ser avivado nesse dia. Oh Pai, graça te damos nessa noite. Nos enche, nos aviva, nos renova. Oh Pai, na tua presença, nos enche. Aplauda o Senhor. Para Jesus.